Discentes do Grupo 9, Angélica, José Eduardo, José Miguel e Vinícius. Boa tarde a todos. Nós iremos apresentar o nosso trabalho de matemática financeira e o meu grupo é composto por mim, Angélica, pelo José Eduardo, José Miguel e Vinícius. E o tema do nosso trabalho é juros compostos aplicados a investimentos financeiros. Bom, os juros compostos, eles são um tipo de juro onde o dinheiro ele rende, porque os juros ganhos, eles são somados ao valor e eles passam a render também, ou seja, juros sobre juros. Por exemplo, se você investir um dinheiro no primeiro mês, ele rende juros. No mês seguinte, esses juros, eles entram no valor total e vão ganhar juros sobre tudo. E com o passar do tempo, o dinheiro ele aumenta cada vez mais. Por isso, os juros compostos eles são muito usados em poupança, investimento e financiamento. Me chamo José Eduardo e vou falar um pouco do objetivo geral do nosso trabalho. Bom, o propósito principal do trabalho é detalhar a ideia matemática por trás dos juros compostos, onde nós vamos apresentar um exemplo de uma situação real e demonstrar a solução passo a passo, com o intuito de sublinhar a relevância desse conceito, tanto na vida quanto no contexto educacional da matemática. Bom, o conceito de juros compostos, frequentemente chamado de juros sobre juros, baseia-se na capitalização de juros. Em outras palavras, os juros gerados, em cada período, eles são somados ao capital existente. E daí, o cálculo dos juros subsequentes incide sobre o novo montante acumulado. Então, matematicamente, os juros compostos são representados pela fórmula, modelo matemático, M igual a C vezes 1 mais I elevado a N, onde M é o nosso montante final, C é o nosso capital inicial, I a nossa taxa de juros, N é o número de períodos e no caso de nosso 1 mais I elevado a N será o nosso fator de capitalização. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Vinícius Oliveira e eu fiquei com a parte de problemas propostos sobre o nosso tema sobre juros compostos, tá? E o nosso problema que nós trouxemos nessa aula suponha que uma pessoa invista R$1.000 em uma aplicação financeira que rende 5% ao mês durante 12 meses sobre o regime de juros compostos. Qual será o montante ao final desse período? Bom, o que nós sabemos, primeiramente, para nós podermos resolver um problema, nós temos que tirar primeiro os dados nos quais a questão nos dá. O primeiro dado é o capital. A questão nos fala que o capital foi de R$1.000. A taxa investida foi de 5% ao mês. Só que como nós vamos fazer cálculos com valor unitário, nós vamos dividir esse 5 por 100. O resultado será 0,05 ao mês. O número de meses será 12, no caso, será um ano. Se nós formos aplicar sobre a fórmula, ficaria M é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,005 elevado a 12, aonde o 1.000 é o capital, 1 mais 0,05, que a taxa é da fórmula, e o 12 é o N. Nesse caso, nós teríamos 1 mais 0,05 seria igual a 1,05. Nosso montante seria, no caso, igual a 1.000 vezes 1,05 elevado a 12, que seria 1,7958, 5632,6, que multiplicado por 1.000, os nossos juros compostos, nos quais a gente queria, nosso montante no caso, no qual nós queríamos encontrar, seria de R$ 1.795,856323, que arredondado para duas casas, como nós estamos trabalhando com sistema monetário, nós vamos arredondar duas casas após a vírgula. No arredondamento, como o próximo número após o 5 é o 6, nós acrescentamos um número no 5. Então, nosso montante será de R$ 1.795,86. Nossa resposta. Portanto, ao final de 12 meses, o investidor terá aproximadamente R$ 1.795,86, sendo
R$ 795,86 de juros. Ou seja, quais são esses juros? É esse montante menos o capital inicial investido. Pessoal, boa tarde. Me chamo José Miguel, da continuidade, que o Vinícius falou aqui sobre a respeito dos juros compostos. Então, o que diz a respeito que o regime, cada período, o valor acumulado aumenta nele. Então, pois os juros incidem não apenas sobre o capital inicial, mas também sobre os juros já acumulados. Isso diferencia os juros compostos dos juros simples, nos quais os juros são sempre calculados apenas sobre o capital inicial. Então, se tu tem um determinado capital, tu vai aplicar a uma determinada taxa, tipo assim, ela rende no primeiro mês, aí a partir do segundo mês, essa taxa ela vai ser aplicada já em cima dessa taxa que já rendeu. Ou seja, tu vai ter um capital e uma taxa sendo aplicada em cima dessa outra taxa no próximo mês, que vai ser o que? Juros sobre juros, que é o que define os juros compostos. Diferente dos simples, que só vai ser aplicado lá no final. Então, a gente trouxe como nosso diferencial teórico os estudos de juros compostos, amplamente abordado na matemática financeira, sendo fundamental para a compreensão de investimentos e financiamentos. Temos os dois autores, o Asaf Neto e o Silva, destacam a importância desse conteúdo para a educação financeira, pois permite ao estudante compreender o crescimento exponencial do dinheiro ao longo do tempo e tomar decisões financeiras mais conscientes. Então, a gente pode trouxe uma reflexão que essas atividades foi fundamental e contribuiu significativamente para a nossa formação acadêmica e possibilitou de teoria a matemática como situações mais reais do cotidiano. Temos a nossa referência, então foi muito importante essa questão do regime de juros compostos.